Olá, pessoal da TV Humana. Estou aqui para mais um episódio do meu programa Construções e Desconstruções. E o tema de hoje é justamente para que a gente possa falar um pouco dos meus objetivos em relação a esse programa, mas também de começar fazendo construções e desconstruções por aqui. O nome do meu programa surgiu pela ideia de impactar pessoas positivamente, melhorar a vida das pessoas e contribuir de alguma forma para que as pessoas construam novos pontos de vista para suas vidas. E isso está alinhado com os valores da TV Humana, que tem como objetivo ver o lado bom da humanidade e espalhar isso em suas programações, de acordo com os nossos objetivos, né, que se juntam para somar num coletivo que pense sobre o lado humano, o lado bom da humanidade, para que a gente possa falar de coisas boas, coisas construtivas. O primeiro episódio vai ter como tema justamente o tema da série, do quadro, né? Para explicar um pouco mais sobre isso, sobre esse tema, e aprofundar também um pouquinho. E por que eu escolhi, né, esse tema? Porque é como eu poderia chamar? É algo que eu percebo muito no trabalho na clínica. O quão importante é que a gente possa fazer construções e desconstruções durante a nossa vida. E por quê? Né? Porque muitas das vezes a gente construiu algumas coisas na vida, algumas ideias, algumas percepções, algumas maneiras de se comportar, de ser, que elas ficam tão engessadas, elas ficam tão sem mudança, elas ficam tão no mesmo jeito, que às vezes isso chega a nos prejudicar em algum momento na vida, né? Então a gente se vê num lugar de precisar desconstruir algumas coisas para que a gente possa ter mais flexibilidade, que a gente possa transformar algumas coisas que estavam engessadas em algo mais tranquilo, e até mesmo para a gente lidar com algumas questões e sofrimentos que a gente possa ter. É muito importante desconstruir para construir de uma maneira diferente, né? Então, por isso que desconstruir algumas coisas é muito importante, assim como construir algumas coisas de maneiras novas e diferentes também é super importante para a vida como um todo, em diferentes esferas de nossa vida, isso é importante. Mas também é importante dizer que não é uma desconstrução a qualquer custo, feita de qualquer jeito, porque não é assim que as coisas funcionam, né? Eu costumo falar com os meus pacientes. A gente demorou anos para construir as coisas de uma determinada forma. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir desconstruir algumas coisas, não é mesmo? Mas eu acho que é importante que a gente pense sobre esse processo de construção e construção de novas perspectivas e diferentes como um processo, né? Assim como a gente teve um processo para construir, a gente tem um processo para desconstruir e poder construir de outras maneiras. Então, acho que isso é muito importante de ser pensado. A importância do processo das coisas, né? Porque é o processo que nos prepara, é o processo que nos dá base para mudar. A gente não muda de uma hora para outra, né? E se a gente tenta mudar de uma hora para outra, muitas vezes o que acontece? Essa mudança não sustenta. Por quê? Porque ela não tem bases sólidas para continuar se mantendo, né? Então, eu gosto muito de pensar no processo das coisas, pensar nas bases desse processo, dessas construções e dessas desconstruções, para que a gente possa ter mudanças e construções novas e diferentes que sejam realmente eficazes, efetivas, que a gente possa levar elas para a vida, né, como um todo. E além disso, né, é uma coisa que a gente está sempre fazendo, né, por exemplo, numa sessão, né, de análise de terapia, é com a construção de novos pontos de vista, né? Porque, como eu disse, a gente fica, né, muito engessado em alguns pontos de vista durante a vida.
A gente precisa transformar esses pontos de vista, porque é dessa forma também que a gente transforma algumas questões e alguns sofrimentos da gente. Transformando a maneira com que a gente os vê e a maneira com que a gente lida com aquelas questões e sofrimentos. Entende? Então, aí a importância de estar sempre construindo e desconstruindo as coisas. De forma, claro, cuidadosa, né, em ambientes específicos para fazer isso, né, como, por exemplo, um ambiente de tratamento, né, em grupos, né, terapêuticos, por exemplo, né, com pessoas com as quais a gente tenha relações profundas, íntimas e que nos ajudem a perceber novos pontos de vista, a perceber coisas que a gente, né, precisa mudar ali, né, na relação com as pessoas, né? Então, não é mudar de qualquer jeito, nem mudar, né, em qualquer tipo de ambiente que nos influencie a isso, porque, né, as mudanças elas precisam passar por um crivo de avaliação, né? Eu quero desconstruir isso aqui, eu quero construir novos e diferentes pontos de vista, né? O que eu preciso, né, para desconstruir e construir isso, né? Não só se eu quero, né, mudar, ou desconstruir ou construir. Eu preciso desconstruir ou construir algumas coisas, porque às vezes não é sobre um querer, é sobre um precisar. É sobre um precisar fazer algo em relação a alguma situação, alguma coisa ali, né? E às vezes você não sabe muito bem como fazer essa mudança, como construir, como desconstruir. Porque às vezes a gente fazer esse trabalho sozinho é muito, muito difícil. Que a nossa visão ela é cheia de pontos cegos. E é por isso que contar com a relação com outras pessoas com as quais a gente tem uma boa relação, que a gente confia, é tão importante, porque uma outra pessoa sempre traz um novo ponto de vista para a gente, não é mesmo? Sempre, a pessoa me fez pensar um ponto, olha, isso aqui me fez mudar a minha percepção em relação a alguma coisa. E isso acontece ainda mais intensamente, por exemplo, num ambiente de tratamento, em sessões semanais, que você vai lá toda semana, por exemplo, e constrói algumas coisas, né, sobre a sua vida, sobre coisas que você pensa, sobre histórias que já passaram, sobre coisas que te impactam, sobre coisas que você sente, né? Então, sempre tem a construção de novos pontos de vista e também esse outro que nos dê uma outra percepção sobre como a gente está vendo determinada coisa. O que também é muito importante, né, para esse processo de construir e desconstruir. Que a gente possa contar com a visão de outras pessoas. Porque às vezes a pessoa está vendo uma coisa ali que a gente não está percebendo. Nossa, isso é muito comum. Muito mesmo, né, no meu trabalho, por exemplo. A gente conseguir mostrar para o paciente uma coisa que talvez ele não estava percebendo. Às vezes tem uma coisa ali que estava se repetindo em diferentes situações, diversos momentos da sua vida, e a pessoa ainda não tinha se dado conta daquilo, de como aquilo se repetia, de como aquilo ali poderia ser uma questão séria ou importante para a vida dela, como aquilo estava trazendo consequências para a vida dela. Consequências podem ser as mais diversas, incluindo, né, os sentimentos e questões, né? E a flexibilidade é muito importante para a gente se abrir para poder construir e desconstruir novos pontos de vista, né? Porque às vezes a gente fica muito na defensiva. Não, isso aqui é a minha visão, isso aqui eu não vou mudar. Eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? E essa é uma postura que pode ser muito perigosa para nós, né? Por que ela pode ser perigosa? Porque ela pode trazer muitas consequências para a nossa vida, né? Como sofrimentos e questões. Né? Então, a gente tem uma flexibilidade ali para, perceber, nossa, isso aqui eu estou precisando mudar, isso aqui eu estou precisando repensar, isso aqui eu estou precisando construir de uma nova forma, é muito importante. Então, mais uma coisa que é muito importante aí, né, para esse processo de construção e desconstrução é a flexibilidade. E aqui a gente vai ter
um episódio que a gente vai explorar mais esse ponto também, assim como o ponto das relações, assim como o ponto da comunicação, que é outro ponto assim extremamente importante também para desconstruir e construir, porque a gente não constrói e desconstrói só, né, internamente, só com a gente mesmo. A gente faz isso também o tempo inteiro na relação com os outros. E muitas das vezes a gente precisa repensar algumas coisas, mudar algumas coisas na relação com os outros. Porque muitas vezes, na relação com as pessoas, a gente pode estar tendo sofrimento, tendo questões, tendo conflitos que a gente precisa repensar. A gente precisa ver por que determinadas coisas estão se repetindo, por que está sendo desse jeito, por que eu estou agindo de tal forma. Então, também precisamos pensar sobre isso, né? Porque a gente é constituído por relações desde que a gente nasce, né? E outro ponto muitíssimo importante também para construções e desconstruções é poder pensar sobre a nossa própria história, né? Sobre como a gente foi constituído por nossas relações mais bases da vida, né? Que são as nossas relações com a nossa família nuclear, nosso pai, mãe, irmãos, avós, tios, todo esse ciclo de pessoas são relações das quais a gente é muito importante que a gente possa pensar sobre essas relações. Como minha história foi constituída a partir dessas relações? Como eu me sinto a partir dessas relações? O que eu preciso construir de maneira diferente e nova em relação a essas relações, em relação à minha história? Eu preciso desconstruir de algumas dessas relações. Então, são pontos extremamente importantes também, para a gente pensar nesse processo de construção e desconstrução. Outro ponto muito importante sobre essa questão da, né, construção e desconstruções é a gente pensar também por meio da diferença, que às vezes a gente tá ali, né, pensa sempre igual ali a alguma determinada forma de pensar, né? A gente está ali pensando de um mesmo jeito, uma coisa, sempre, né? E trazer algum ponto de diferença. Espera aí, por que isso sempre foi assim? Vamos pensar a partir de como isso poderia ser se fosse diferente? Ou de uma determinada forma, né? De um certo sentido assim. Olha, eu aprendi as coisas desse jeito. Só que pensando agora, eu não concordo muito com algumas dessas coisas. Então, eu posso usar da maneira que foi para pensar o oposto disso, diferente disso. As coisas foram assim, mas eu quero construir, eu quero desconstruir para fazer as coisas dessa forma aqui. Então, você usa a diferença para te ajudar nessas construções e desconstruções. Entende? Então, isso pode servir tanto para as nossas relações nucleares, né, da nossa família nuclear, para nossos relacionamentos amorosos, pode servir para a gente pegar um ponto de diferença e trabalhar em relação a isso. Olha, eu vejo assim, mas eu gostaria que fosse assim, então vou construir e trabalhar nisso para que seja dessa outra forma que eu acho que faz mais sentido para a minha vida. E aí entra outro ponto também que é muitíssimo importante, que é esse do que faz sentido. Né? Eu já falei disso um pouquinho antes, mas vou retomar, né, talvez com outras palavras, que é a gente poder se questionar o que faz sentido que eu construa de maneiras novas e diferentes, o que faz sentido que eu desconstrua, porque assim como tem muitas coisas que a gente pode construir de maneiras novas e diferentes e desconstruir, tem coisas que a gente vai precisar manter, porque aquilo faz muito sentido para a gente que seja daquela forma. Porque aquilo embasa a nossa percepção de mundo, a nossa história, os nossos valores.
Então, tem muitas coisas que vão se manter de uma determinada forma ali. Mas não é tudo que precisa se manter. Então, a gente precisa colocar na balança para analisar coisas que eu preciso mudar, coisas que eu preciso manter e melhorar da forma que são, da forma que já é. Eu posso manter disso e melhorar. E construir nesse sentido, de melhorar, de, né, pensar como isso pode continuar crescendo e evoluindo, né? Então, vai de uma reflexão em relação a isso, né? Vai de uma avaliação também, né, da sua flexibilidade em relação a isso que faz sentido, né? Porque talvez, olha, pode ter alguma coisa assim, ó, isso que faz muito sentido que eu mantenha, que é muito importante para mim. Mas talvez eu precise mudar um pouco a relação que eu estabeleço com isso. Porque eu tenho uma relação muito intensa ou excessiva com isso. Por exemplo, vou pegar o exemplo do trabalho, né? O trabalho, para a maioria das pessoas, é algo muitíssimo importante, né? E é algo que a gente quer manter, a gente quer melhorar, a gente quer que a gente evolua, cresça, mas às vezes a maneira com que a gente se relaciona com o trabalho pode ter alguma mudança. Você vai manter ali, né, aquilo presente, o seu, né, a sua dedicação em relação a isso, mas você quer mudar um pouco a sua relação com isso. Eu tenho uma relação muito excessiva com o trabalho, eu tenho dificuldade de descansar, eu tenho uma relação muito 8 ou 80 no trabalho, é isso ou aquilo e pronto. Então, eu preciso flexibilizar um pouco a minha relação com o trabalho. Eu vou continuar tendo uma relação com o trabalho, né? Continuar mantendo que é algo que faz sentido para mim, que é importante, que está dentro dos meus valores, mas eu vou estabelecer uma relação diferente com esse aspecto. Então, né? Você vai manter ali, mas você vai repensar um pouco a sua relação com aquilo, né? E isso serve não só para essa questão, né? Esse contexto, né, do trabalho, isso serve para a gente pensar em vários outros contextos. Você vai ter várias coisas que você vai querer manter ali de um determinado jeito, mas que talvez você possa mudar um pouco a sua relação com aquilo, de como está sendo. Entende? Construindo novos pontos de vista, né, desconstruindo alguns pontos de vista que às vezes a gente fica engessado, que às vezes vem da sociedade, ou vem do que a gente escutou também das nossas referências, né? E de que talvez depois que passa um tempo você começa a se questionar, mas será que é assim mesmo? Da maneira que eu escutei? Será que as coisas precisam ser realmente assim? Será que não pode ter um meio termo entre como as coisas são, entre esse 8 e 80? E esse meio termo, né, é sempre muito interessante da gente poder pensar, e tem muita relação com isso da flexibilidade que eu venho falando também nesse episódio, de poder encontrar um meio termo, nem tanto ao 8, nem tanto ao 80, de entender qual é o meu meio termo, de qual forma faz sentido para mim um meio termo. E aí poder construir em cima disso, de forma particular, porque para cada pessoa vai ser de um jeito, né? Então, esse ponto do meio termo também faz muito sentido para se ter uma relação que tenha flexibilidade, que tenha construção, tenha desconstrução também em determinada medida, não é mesmo? Então, com isso eu quero apresentar um pouquinho do quadro, né, da série Construções e Desconstruções, que tem muita relação também com a maneira com que eu construí também a minha trajetória na clínica como profissional, mas também tem muita relação com o que eu construí enquanto pessoa, no meu processo de análise, de terapia, em que eu já estou há cerca de 10 anos em diferentes processos, mas construindo muitas coisas
nesse ambiente. E essas construções eu sempre levo, né, para as pessoas com as quais eu converso, eu levo, né, para até meus pacientes. Muitas das construções que eu faço no meu próprio processo me ajuda no meu trabalho com os meus pacientes, de levar algumas dessas construções para eles, quando faz sentido dentro de um contexto específico. Eu também levo isso para os meus conteúdos das minhas redes sociais, que é o que eu aprendo, né, com a clínica, com o meu próprio processo, né, porque eu acredito muito no poder da construção na relação com as pessoas com que eu me relaciono, mas principalmente na relação de tratamento, onde eu trabalho várias questões e sofrimentos meus, né, assim como trabalho também dos meus pacientes, e nisso a gente vai construindo uma série de coisas, às vezes de maneiras muito diferentes de como foi um dia. E como é interessante perceber esse processo, esse caminho que foi feito, porque muitas das vezes é um caminho muito enriquecedor, é um caminho de muito crescimento, é um caminho que eu considero falar que é inegociável para mim construir, né? Que já tem muito tempo que eu construo e continuo construindo na minha vida, mas também com alguns pacientes com os quais eu acompanho há um bom tempo, né? Então, para mim, é um tema primordial, né? Esse tema das construções e desconstruções é um tema inegociável para a vida e tem um valor que é inestimável, porque é enorme, né? Que a gente pode levar isso, né, para diferentes construções, diferentes pontos da nossa vida, né? Então, por isso que eu decidi, né, também por esse tema. E, então, creio que foi já muitos pontos aí para ajudar a refletir, tá? Questionar, né? Alguns temas, hora ou outra, eu vou acabar falando novamente, porque tamanha a importância, né? E a repetição é muito importante para a gente poder aprender também, né? Então, hora ou outra, eu vou voltar em alguns pontos, em algumas falas, para trazer esse aspecto também de repetição no sentido de aprendizagem, no sentido de poder pensar e questionar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Gostaria de receber o feedback de vocês, seja aqui, né, nos comentários, seja, né, nas minhas redes sociais, que é, né, @psitaisaQL. Então, fico com essas construções e esses pontos hoje. Até um próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau.